Sejam muito bem-vindos, queridos, a mais uma análise aqui no Palavra Viva. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das figuras mais, enigmáticas e paradoxais de toda a Escritura, o servo sofredor de Isaías. É um personagem que desafia nossa lógica e nos convida a repensar tudo que a gente acha que sabe sobre poder, sobre sacrifício e principalmente sobre vitória. E a pergunta que vai guiar toda a nossa jornada hoje é exatamente esta: como é que uma derrota total, absoluta, pode se transformar na maior de todas as vitórias? Parece que não faz sentido, né? Pois é, esse é o enigma que Isaías coloca na nossa frente e hoje a gente vai tentar desvendar. Para a gente começar a desembolar esse nó, primeiro a gente precisa encarar de frente a representação crua, brutal, do sofrimento desse servo. A descrição que Isaías faz é visceral, chega a ser desconfortável de ler, de tão intensa que é. E a intensidade do sofrimento é tão, mas tão central para essa história que o texto faz questão de repetir. A gente encontra, olha só, nada menos que 12 descrições diferentes da dor do servo. É como se o profeta quisesse ter certeza de que a gente entendeu a profundidade da agonia dele. E o vocabulário que Isaías usa é de arrepiar. A gente está falando de palavras como desfigurado, desprezado, rejeitado, homem de dores. Cada uma dessas palavras vai adicionando uma camada a um retrato de sofrimento absoluto, que, o texto deixa claro, leva à morte. Parece a imagem da derrota mais pura que existe. Mas por que tudo isso? Para que tanto sofrimento? Seria só uma tragédia sem sentido? Isaías nos dá uma resposta bem clara. Não, de jeito nenhum. Por trás de cada ferida, de cada humilhação, existe um propósito muito profundo. E a primeira grande pista para a gente entender esse propósito está escondida na linguagem, numa palavrinha que se repete o tempo todo: nós. O uso constante de nós, nosso, nos, revela quem é que está contando essa história. É o próprio povo de Israel que chega a uma conclusão que muda tudo. O texto é direto, não deixa dúvida. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O sofrimento do servo não é por algo que ele fez, mas pelo que nós fizemos. É a ideia de substituição na sua forma mais radical. A dor que pertencia a eles, ele tomou para si. Esse conceito tem um nome técnico, um nome teológico: morte expiatória. Ou seja, a morte do servo não é uma tragédia sem sentido, mas sim um sacrifício, feito de propósito, com o objetivo de reparar, de pagar pelos erros de outras pessoas. E essa ideia de sacrifício fica ainda mais clara quando a gente compara com o sistema de sacrifícios lá do livro de Levítico. O servo é comparado a um cordeiro, e a linguagem usada para descrever o perdão é a mesma linguagem técnica que os sacerdotes usavam. Para quem ouvia Isaías naquela época, essa conexão seria imediata e muito poderosa. Então, até aqui, temos um servo que se sacrifica. Mas se você acha que a história termina aí, se prepara, porque Isaías nos reserva uma reviravolta daquelas, revelando que essa figura humilhada e esmagada tem, na verdade, uma identidade muito, mas muito mais elevada. Uma identidade de rei e até divina. E para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa dar uma de detetive e olhar para algumas pistas que o próprio texto nos dá no original, em hebraico. São 3 palavras que, à primeira vista, podem parecer simples, mas que abrem uma dimensão totalmente nova sobre quem é esse servo. A primeira pista é a palavra zera, ou descendência. No livro de Isaías, esse termo não é genérico, não é qualquer descendência. Ele se refere especificamente à linhagem real prometida, a dinastia do rei Davi. Só isso já eleva o status do servo de uma forma dramática. A segunda pista está no próprio título do servo, IV. A gente traduz como servo. E parece um título humilde, né? Só que, na verdade, servo é um dos títulos de honra mais usados para se referir ao maior rei de Israel, o próprio Davi. A conexão com a realeza só fica mais forte. E é aqui que o paradoxo explode na nossa frente. De um lado, a humilhação total. Do outro, a exaltação suprema. Como pode a mesma pessoa ser, ao mesmo tempo, um servo desprezado e um rei exaltado? A tensão é palpável. E a pista final, essa é de cair o queixo. O texto usa uma expressão, yaron vonissa, para descrever o servo. E o mais impressionante é que em todo o resto do livro de Isaías, essa mesma expressão é usada única e exclusivamente para descrever Deus. A implicação é profunda. Este servo é de alguma forma humano no seu sofrimento e divino na sua exaltação.
E a importância desse rei divino e sacrificial não fica só em Israel, não. A profecia de Isaías abre o zoom, expande o horizonte e revela que o impacto do servo vai ser sentido em escala global. A profecia diz que muitas nações vão ser impactadas e que os reis, os homens mais poderosos da terra, vão calar a boca de espanto diante dele. A imagem é de um poder tão grande que silencia qualquer autoridade humana, colocando a história do servo num palco mundial. E para a gente entender a profundidade disso, é muito revelador comparar para quem essa profecia foi entregue. Ela chega para um rei fiel, Ezequias, em total contraste com uma outra profecia dada a um rei infiel, Acás. E a resposta de Deus para cada um deles vira de cabeça para baixo as nossas expectativas sobre julgamento e consolo. E aqui a gente encontra o paradoxo final. Para o rei infiel, a mensagem de julgamento vem na forma da promessa do nascimento glorioso de um rei. Já para o rei fiel, a palavra de consolo e de esperança vem através da visão da morte humilhante de um servo. Totalmente o oposto do que a gente esperaria. E isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. A solução para o paradoxo está aqui. Na visão de Isaías, a vitória não acontece apesar da derrota, mas por meio dela. O verdadeiro triunfo, o verdadeiro êxito, nasce do sacrifício e da entrega total. E assim, a pergunta final ecoa para a gente hoje. O que esse antigo paradoxo de sucesso que nasce da derrota nos revela? Onde é que a gente pode encontrar vitória na entrega e exaltação na humildade? Fica a reflexão. Obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuarmos nosso estudo e o devocional diário. Deus abençoe.